Então, não tem como a gente não começar falando com você sobre essa questão da proposta aí de reforma tributária, né, que foi apresentada ao Congresso. Isso tem mexido muito aí com o mercado desde sexta-feira. Queria saber as suas impressões, acabei falando isso com todos os nossos convidados, mas a gente quer entender quais são as suas impressões sobre o texto, por que você acha que a Bolsa acabou se estressando tanto aí com essa notícia? Não, excelente. O primeiro ponto, falando de renda fixa, é extremamente positivo para a renda fixa. O Paulo Guedes, que sempre reclamava dos rentistas, por exemplo, ele mesmo ele incentiva isso. Mas acho que a simplificação dos impostos é muito boa. Por quê? Renda fixa você tinha um investimento, tem, né, até hoje, 22,5%, dependendo do prazo de tributação, 20%, 17,5% e 15%. Ele unifica, coloca 15%. Ele modifica também os multimercados para fundos também com 15% de tributação, que incentiva esses fundos. E além disso, ele tira o come-cotas dos fundos multimercados, que acontece em maio, é uma vez só por ano. É mais um dado positivo, o come-cotas nada mais é do que a apuração naquele semestre, ele cobrava imposto, ele retinha imposto se tivesse resultado positivo. Então tinham come-cotas que não tem para fundo de ações, tem para multimercados. Quando a gente olha fundo de investimento imobiliário, isso é ruim. Não houve alteração para LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, só para fundo de investimento imobiliário. O que acontece? O mercado vai colocar, né? É óbvio que ainda é uma proposta, precisa passar no Congresso, tudo isso, mas o mercado vai antecipar e o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, ele caiu mais do que o Ibovespa na sexta-feira. Indo para a renda variável. Quando a gente olha a renda variável, o que é negativo, o que poderia ser positivo, porque dá para tirar negativo e positivo daí também. As grandes empresas pagadoras de dividendos, e a gente tem o setor de telecom, o setor de energia, o próprio setor financeiro, os bancos pagam dividendos, né? Você tem um crescimento menor, mas em compensação é um setor mais maduro, ele paga dividendos, eu digo os bancos mais tradicionais, tá? E aí são os bancos hoje que devem estar sofrendo mais, o Itaú, o Bradesco, o Santander, muito por conta disso, e na sexta-feira também. Eles são prejudicados, porque não dá para compensar a alíquota de 15% para 10%, de imposto PJ, com um aumento na tributação de dividendos, que não existe, com 20%. Então, eles são os mais prejudicados. Mas quando você analisa empresas que ligadas a setores de growth, de crescimento, e aí você tem... Eu lembro muito bem, quando falava com management da lojas americanas, B2W, eles falavam, olha, eu sempre vou estar muito endividado, não olho o meu lucro vai ser sempre baixo, porque eu reinvisto muito isso na companhia. Então, empresas que reinvestem muito dinheiro, que crescem muito, que estão no cenário ainda de crescimento muito forte, elas se beneficiam, porque o imposto PJ cai de 15% para 10% nos próximos 2 anos. E aí, como elas não geram lucro, não pagam dividendos basicamente, elas são beneficiadas nesse processo. E tem um outro ponto sobre a pessoa física, né, para quem opera, a apuração do lucro trimestral e não mensal, como é hoje. O problema é só que são 20 mil reais, né? Não soma-se 60 mil reais. Então você vai ter um lucro, né, num período. O período é bom, que é trimestral de apuração, mas em compensação o valor é o mesmo, isso seria negativo. Mas olhando para ações, algumas são beneficiadas, mas a grande maioria acaba pesando muito por essa insegurança, com o aumento de tributos, não teve uma desoneração muito elevada. E o outro, só que quando a gente analisa, né, são 16 milhões de pessoas que vão deixar de pagar o imposto de renda com a proposta, né, de elevação do limite mínimo de pagamento de imposto de renda dos 7,5% de alíquota. Isso era promessa de campanha do governo, e aí ele precisava tirar de algum lugar. Então, se eu fosse resumir, é isso. As empresas pagadoras de dividendos sofrem mais, alguns setores ali, e outros, principalmente growth. E aí o Ibovespa acaba sendo puxado principalmente pelo setor financeiro, que é um setor pagador de dividendos.